Olá, boa noite. Vamos a mais um relato do canal Histórias que a Vida Conta. A história de hoje foi relatada por um senhor um dia para mim na cidade de Cruzeiro, na rodoviária. Eu voltava para casa, estava ali parado aguardando o ônibus para minha cidade, depois de um dia de serviço, e que estava indo visitar minha mãe naquela cidade, na minha cidade. Então eu estava ali sentado, cheguei, sentei na rodoviária, tomei um café e sentei nos bancos de cimento dela e fiquei ali com a passagem comprada, aguardando o pássaro marrom chegar. De repente chegou um outro senhor, pediu licença e sentou ao meu lado, disse bom dia, sentou e ficou ali. Logo passou um outro senhor, desses andarilhos de rua, e me pediu alguma coisa, eu dei umas moedas para ele, e o homem começou a conversar comigo. Ele me disse assim: sabe, moço, vou te contar uma história para você que é jovem, precisa saber. Uma história que me trouxe sofrimento, que pesou sobre minha consciência durante muito tempo. Às vezes, vocês veem essas pessoas, moradores de rua, andando, sofrendo. Ele me disse: existem muitos inocentes no meio deles, sofrendo por causa do desemprego, pelo vício, alguma coisa assim. Mas alguns deles estão ali porque estão pagando por alguma coisa, estão colhendo aquilo que eles mesmos plantaram durante sua vida. E eu, olhando atentamente para ele, ele me disse: eu vou contar o que houve comigo e você vai entender bem o que é a vida. Ele era um aposentado do INPE, um funcionário do INPE, de Cachoeira Paulista. Não era da cúpula, mas era um funcionário que começou na obra e passou para o INPE, que antigamente era bem fácil trabalhar nessas empresas aí do governo, né? Não exigia muito, mas exigia que você fosse uma pessoa dedicada, inteligente, e é o que ele era. Então ele aposentou no INPE e era proprietário de um sítio, também em Cachoeira Paulista, do outro lado da Dutra, segundo ele me relatou. E nesse sítio, o mesmo tirava leite, plantava verdura, criava porco e tinha ali uma segunda fonte de renda. Como ele já tinha seu emprego, ele sempre necessitava de um funcionário para trabalhar ali no sítio. E uma época ele estava sem funcionário, apareceu um homem, um morador de rua, pediu comida, pediu água, ele deu. O homem ofereceu ajuda, ele aceitou, observando, olhando, né, observando bem. Mas a gente não consegue ver o coração das pessoas, né? Essa é a moral da história. Daí o homem pediu para ele um emprego, pouso, ele deu. Falou, aqui é roça, assim, assim. E ele falou, não, eu sou acostumado com isso, eu sou fulano, falou o nome dele, estou na rua aí, mas eu estou acostumado com esse tipo de coisa. Isso daí nos anos 60. Aí ele olhou, pensou, falou, meu Deus, eu vou ajudar esse camarada. Falou, não, pode ficar. Arrumou uma casinha do sítio e deixou ele ali. Primeira semana foi joia, 100%. Segunda também, a terceira também, a quarta também. E foi seguindo ali. Daí, quando já passou o terceiro mês, ele já começou a ficar nervoso, já começou a ficar valente. Ele percebendo tudo aquilo. Mas falou, vou dar uma chance a ele, né? Ele continuou ali. Aí um dia, como combinado, ele falou para essa pessoa: olha, amanhã cedo eu venho aqui para te ajudar a tirar o leite, colher as verduras
e pegar mais algumas coisas e levar para a cidade para vender. Assim ele fez. Chegou, começaram a tirar o leite, a cortar o capim, a mexer com a verdura. Aí foi picar ração naqueles motor a diesel que você ligava assim, ia pondo na picadeira e picando. E vai, né? Nisso daí. De repente, esse homem, o funcionário, o funcionário dele começou a ficar nervoso, a ficar bem nervoso, achar ruim. E tava ali o seu garotinho, um menino pequeno, tranquilo. Aí esse camarada falou assim: "Eu não sei aonde que eu estou, que eu pego essa foice e toco nesse moleque". Daí ele ouviu aquilo, olhou, falou: "Para meu filho, ninguém vai mexer com isso. Eu sou um cara fiel a Deus, mas ninguém vai ameaçar assim não". Passou a mão numa foice e falou assim pro cara: "Olha, cara, você some daqui agora, da minha casa, do meu sítio, senão eu te mato. Pega suas coisas". E ele quis enfrentar e ele pegou ali com a foice e falou: "Some agora". Aí ele saiu e foi embora. E foi embora, né? Pra estrada fora e ele atrás. Só que aí ele pensou, né? Eu vou chamar a polícia. Antigamente não tinha telefone, você tinha que ir até o destacamento da PM, a delegacia, para registrar, né? Só que ele não foi, deixou, continuou sua vida trabalhando ali. E o homem arrumou emprego em uma outra fazenda de tratorista, porque ele tinha ofício, ele era uma pessoa que sabia fazer as coisas. E o tempo foi passando. Um certo dia, nessa fazenda, havia dois, esse tratorista e outro tratorista. O outro era um trabalhador humilde dali, da cidade de Cachoeira Paulista, que trabalhava. E o dono da fazenda vinha só de 15 em 15 dias trazer mantimento para eles, fazer o pagamento. Só que o que aconteceu? Um deles sempre ia à cidade. Ia à cidade, procurava o patrão, conversava, só que sumiu. Não foi. Então o dono foi, chegou, perguntou assim: "Cadê o fulano?". Lá estava esse camarada montado num trator trabalhando, né? "Ah, não sei, ele está dormindo lá em casa". Vai vendo o tamanho da loucura, da falta de Deus no coração. Ele está dormindo lá na parte dele, na casa. Pelo que falaram, cada um ficava numa casa, né? Pela gravidade do fato, né? Aí beleza, o cara foi, chegou. Em cima da casa estava cheio de urubu. Já fazia uma semana e pouco, uns 8 dias que ele não via o camarada dele. Ele olhou e falou assim: "Tem alguma coisa estranha, a casa cheia de urubu". Aí esse cara morreu aí dentro. Aí ele foi, saiu disfarçado, chamou a polícia. A polícia chegou, invadiu a casa, quebrou a porta, entrou, o cara estava morto, mortinho em cima da cama, um golpe de machado na cabeça. Ali já em estado de decomposição avançada, para ver o tamanho da loucura. A polícia olhou aquilo, conversou com o dono, falou: "Mas só tem os dois aqui". "Ah, então vamos nele". Chegou nele, conversou com ele, ele começou a negar, mas aquela era uma época boa, né? Que não tinha essas coisas de direitos. Logo, logo ele foi contando o que aconteceu. Disse aos policiais que ele pediu para esse homem ir à venda buscar pinga para ele, cachaça, e o homem se negou. Ao se negar, ele falou: "Se você não for, eu te mato". E o homem não foi. E à noite ele passou a mão no machado e assassinou o pobre homem ali, dormindo.
E ele era tão possuído pelo demônio que deixou o corpo ali e continuou ali, igual doido. Doido desperto, né? Na, trabalhando, como se nada tivesse ocorrido. Logo a polícia já agarrou ele, já algemou, e ele foi e ainda falou para os policiais perto desse dono da fazenda. Olha, aí não é só esse bobo que eu matei, não. Eu matei mais 2 ou 3 que ele tinha matado, parece em São Caetano, São Bernardo do Campo. E eu sou fugitivo de lá. Já que vocês estão me levando, eu estou confessando já para vocês. Não é esse bobo, não é só esse bobo aí que eu matei, não. Disse para os policiais. E eles levaram ele e ele passou o resto da vida preso, né? Certamente. E o outro infeliz, coitado, perdeu sua vida na mão de um marginal, de um psicopata. Foi se puxar a ficha do cara, foi saber que ele era um motorista e, além de ser um motorista, ele era um marginal que matava pessoas sem motivo, né? Porque a gente sabe que só se aceita a pessoa tirar uma vida para cessar uma injusta agressão que ele está vivendo ou outra pessoa próximo dele. E esse não era o caso desse camarada. Ele matava sem motivo e foi preso. Aí correu todo aquele boato pela cidade, fala dali, fala daqui, chegou até os ouvidos desse outro sitiante que me contou essa história. Aí ele disse que durante muito tempo ele conviveu com aquilo. Deitava, dormia, abria os olhos e pensava, né? Se eu tivesse ido à delegacia, a polícia, a PM, tivesse denunciado ele não teria matado mais um. E aquele peso ficou na sua consciência durante muito tempo. Ele foi entregando aquilo para Deus e Deus foi tirando aquilo dele. Só que ele disse, naquele dia ele ainda me disse, se eu tivesse feito isso, eu teria salvo uma vida. E eu não fiz. E aí ele ainda me falou, às vezes a gente fica com dó quando vê eles vai e vem, cheio de droga, cheio de bebida, mas muitos deles devem muita coisa e estão pagando muita coisa e a gente tem que tomar muito cuidado com eles. Então fica um relato aí, não é para degredir a imagem de ninguém. Meu pai, ele já falava isso para mim, que a minha falecida avó falava também, que muitas pessoas estavam ali pagando pelos seus pecados, que a gente não podia ter dó, né? Mas a gente tem. E recentemente, alguns meses aí, no ano de 2023, houve uma ocorrência em São Paulo, que eu não sei citar precisamente onde aconteceu, nem o nome dos envolvidos, que um médico tinha uma chácara e ajudou um morador de rua. Não são todos os moradores, gente, preste bem atenção no que eu estou falando. Alguns. E a gente não está falando nem do morador, nem da pessoa que está vivendo uma vida difícil. Estamos falando do ser humano, que temos que tomar cuidado com o nosso próprio semelhante. Um médico ajudou uma pessoa, deu emprego, e essa pessoa acabou por tirar sua vida, né? Então, o mundo é uma guerra entre o bem e o mal. E é por isso que às vezes a confiança é tão difícil, né? A gente diz, fulano é tão desconfiado, não dá as costas, será que ele deve alguma coisa? Fulano senta assim, né? Fulano não fica com as costas pela rua. Mas, às vezes não é que você deve, é que você sabe como funcionam as coisas, né? Na vida, né? É tão difícil. Não deveria ser assim, mas é. Então fica aí um relato. Uma boa noite a todos. Assistam o vídeo, dê um joinha, me siga no canal. Preciso de seguidores aí, pessoal, para continuar contando
as histórias que a vida escreveu mundo afora, né? Dias eu conto uma história aí sobre o sobrenatural, outras sobre um crime, outras sobre um casamento, um nascimento, e vamos seguindo aí. Dê um joinha, faça um comentário sobre o vídeo e muito obrigado. Boa noite.